propor fazer essa intermediação. O deputado Rogério, o deputado Paulo Ramos, eu fico aqui sensibilizado pelo gesto de confiança de vocês. É muito fácil a gente confiar em quem pensa igual a gente, né? Difícil é a gente criar uma relação de confiança na divergência. Nós temos muitas convergências sobre o aspecto democrático, sobre o aspecto da importância de um diálogo tolerante. Temos algumas divergências, principalmente em temas econômicos, mas sempre tratamos de forma muito fraterna, muito leal. Eu sei reconhecer o papel da oposição, fiz isso enquanto presidi a Comissão da Reforma da Previdência, procuro fazer isso no exercício do meu mandato. Muitas das conquistas ali da reforma da Previdência, a não inclusão do sistema de capitalização, a retirada de trabalhadores rurais, de idosos e deficientes de baixa renda, beneficiários do BPC, foi fruto desse ponto de equilíbrio, de possibilitar o diálogo, de ouvir as centrais sindicais, de ouvir os sindicatos, de dar voz à oposição, e nós conseguimos encontrar um ponto de equilíbrio que eu acho que esse deve ser o esforço do parlamento brasileiro como representante de uma sociedade que é diversa, como diversos somos nós. Então, ser digno da confiança de vocês é motivo de muita alegria, de muito orgulho para mim. Eu acho que nós temos, Rogério, Paulo e a todos do movimento sindical que aqui nos acompanham, eu acho que nós temos uma convergência inicial que é fundamental para que a gente possa estabelecer o diálogo a partir daqui, que uma reforma estrutural do Estado brasileiro não pode ser feita de improviso. Nós fizemos uma reforma da Previdência, foi dura, nós tínhamos opiniões divergentes, mas ela foi feita num momento de normalidade, com audiências públicas, com seminários, com a possibilidade de participação, com pressão da sociedade, com pressão de trabalhadores, e é isso que faz encontrar um ponto de equilíbrio. Então, um debate de uma reforma estruturante do serviço público brasileiro, sem essas possibilidades, não me parece o mais adequado. Então, acho que nós partimos de uma premissa de que é preciso aguardar um ambiente melhor para fazer esse debate. E quem está dizendo isso aqui é alguém, e eu sou sempre muito verdadeiro, quem está dizendo isso aqui é alguém que acha que deve haver uma reforma administrativa. Não necessariamente a que está lá, mas que deve haver, que ela não pode acontecer com o comprometimento do debate e dos instrumentos de pressão da sociedade e do serviço público. Então, acho que a gente parte de uma mesma premissa. Eu me disponho a dialogar com o presidente Arthur Lira, né? A decisão principal não é minha, ela é dele. Eu me disponho a dialogar com o relator na CCJ, que é o deputado Darcy de Matos, e mesmo na comissão especial, que parece que já tem a indicação do deputado Fernando Monteiro como presidente e do deputado Arthur Maia como relator, né? Pelo menos é o que eu ouvi aqui pela casa. Então, vou procurar estabelecer uma ponte de diálogo com o presidente Arthur na semana que vem, já que nessa semana pretendo ir para Manaus amanhã, né? Eu moro longe, mas na semana que vem vou estar aqui e vou procurar construir essa ponte. Primeiro isso, eu acho que a gente parte dessa convergência, um esforço de aguardar um pouco para que esse debate se dê num ambiente mais saudável para uma reforma estruturante do serviço público brasileiro. Os pontos que você destaca da PEC 32 são pontos que também me chamam a atenção, Rogério. Sou daqueles, e já manifestei isso em vários ambientes, que penso que o fim da estabilidade não é um bom caminho para o serviço público. A estabilidade não é um instrumento corporativo do servidor. A estabilidade é um instrumento de qualificação do serviço público e, principalmente, de autonomia das decisões administrativas. Imagina um servidor público, um técnico de uma Secretaria Municipal de Meio Ambiente, tendo que tomar uma decisão num processo de dano ambiental, sabendo que ele corre o risco de ser demitido. Então, a autonomia funcional tem relação direta com a estabilidade. Por outro lado, e também sempre com a minha mais absoluta sinceridade, acho que os nossos instrumentos de avaliação de desempenho no serviço público são muito frágeis e precisam ser reconstruídos, inclusive com a possibilidade de avaliações negativas reiteradas ser uma das justificativas para a demissão por justa causa, que já existe no serviço público em casos
excepcionalíssimos. Então, eu preferia discutir um processo multilateral, multidisciplinar de avaliação de desempenho, porque a avaliação de desempenho não deve ser só também da qualidade do serviço do servidor público, tem que saber também que condições ele recebe para prestar o seu serviço. Isso tem que estar dentro do critério de avaliação de desempenho. Então, eu sou daqueles que acham que, ao invés de discutir fim de estabilidade, nós deveríamos discutir um novo processo de avaliação de desempenho com métricas mais objetivas que pudessem, em reiteradas avaliações negativas, gerar até a hipótese de demissão por justa causa. Uma outra coisa que, para mim, é importante é esse debate das carreiras. A gente tem que tomar cuidado de não tratar a regra pela exceção, O privilégio no serviço público não é regra, é exceção, A regra é de carreiras realmente alongadas, mas nós precisamos enfrentar o debate do alongamento de algumas carreiras. O servidor público não pode chegar no topo da carreira dele nos primeiros anos de serviço. Isso é ruim para ele, porque gera um desestímulo dali por diante. É ruim para o serviço público, porque ele arrefece a sua doação se ele não tem mais para onde prosperar na carreira. Então, acho que são temas que a gente tem que debater, sem preconceito, ouvindo o outro lado. Eu tenho plena capacidade de ser convencido, e algo que eu acho que a Câmara dos Deputados não deveria se permitir nem discutir e talvez até já retirar na própria avaliação de constitucionalidade na CCJ, essa transferência de poder do Parlamento para o Poder Executivo, dando autoridade para o presidente extinguir e criar órgãos sem autorização prévia do Parlamento brasileiro. Nós não podemos abrir mão disso, porque isso tem a ver com mecanismos de checks and balances, de freios e contrapesos entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Dito isso, eu quero me colocar à disposição, considerando que esse é um pontapé inicial de um diálogo entre nós, tentar construir esse ambiente de diálogo com o presidente Arthur Lira. Quero dizer que nem sempre as nossas posições serão convergentes. Em momentos do debate, quando esse debate se apresentar, nós teremos, muito provavelmente, posições divergentes, mas a minha atitude será sempre de lealdade, de verdade, de tolerância e de capacidade de ouvir e de ser convencido e mudar de opinião. Então, eu quero agradecer a todos, do meu profundo reconhecimento e do meu profundo respeito pelo movimento sindical brasileiro. Eu tenho enfrentado alguns debates duros desde que apresentei a proposta de reforma sindical construída em conjunto com a CUT, com a Força Sindical e com outras entidades sindicais. A CTB participou daquele debate, tem algumas divergências em relação à proposta. Eu sou daqueles que tenho defendido publicamente a necessidade de um debate sobre um mecanismo de recomposição do financiamento sindical. Quem defende uma relação mais liberal, de maior liberdade de negociação entre empregados e empregadores, precisa reconhecer a necessidade de fortalecimento do sindicato, porque não há maior liberdade de negociação entre empregados e empregadores sem sindicato. No mundo liberal inteiro, isso é assim. Fortalecimento dos sindicatos obreiros para permitir uma maior liberdade de negociação entre as partes. E, no mais, eu acho que a pauta do momento, e nenhuma oportunidade nós podemos perder de debater isso, é de entender que o Brasil vive um drama sem precedentes na sua história, um drama sanitário, mas que esconde por trás dele um drama econômico e social muito profundo. E eu, por onde ando, tenho usado uma frase que já viralizou, muitos sindicatos utilizaram, a UNE utilizou, o Dória agora incorporou ao discurso dele, porque por onde eu ando eu digo que, se eu pudesse resumir o esforço do povo brasileiro, o esforço de união nacional do povo brasileiro, do parlamento brasileiro, numa frase, eu resumiria em vacina no braço e comida no prato. É vacinar para dar um mínimo de normalidade, garantir auxílio emergencial para que as pessoas possam superar esse momento mais difícil e, com a imunização da maioria do povo brasileiro, lentamente retomar o processo econômico do nosso país, para que cada trabalhador, cada trabalhadora possa, do suor do seu rosto, do calo das suas mãos, sustentar as suas famílias com dignidade. Eu me coloco à disposição e me sinto muito honrado de ser merecedor da confiança de vocês
para intermediar esse diálogo. A minha agenda mando eu, né? Você me pediu e eu urgentemente mandei. A do Arthur é uma agenda um pouco mais complicada, mas você tem o meu compromisso de que terça-feira, quando eu chegar a Brasília, eu vou conversar com ele e tentar encaixar esse encontro presencial. Nós fizemos, acho que umas 2 ou 3 semanas atrás, uma reunião com o pessoal das centrais sindicais, teve aqui CUT, CTB, Força Sindical, alguns deputados do PT, do PCdoB, do PDT e do PSB. Foi uma reunião muito, muito fraterna, o Arthur ouviu de forma muito aberta, era uma reivindicação relacionada ao auxílio emergencial e certamente a gente vai criar esse ambiente de diálogo também com os servidores públicos sobre a reforma administrativa. Muito obrigado. Obrigado a todos e todas. Grande abraço.